Olá, comunidade terapêutica e cristã. Estamos ao vivo, estamos no ar mais um dia, mais uma quarta-feira, na nossa live das quartas. E é muito bom ter você aqui com a gente, escutando, assistindo, participando desse momento tão tranquilo, tão divertido, e a gente acaba aprendendo muitas informações. Essa é a ideia da comunidade. É um espaço onde a gente troca informações, onde a gente aprende um pouco mais sobre as nossas emoções, sobre como nós podemos lidar com as nossas dificuldades. Tudo isso por quê? Para que a gente possa ter uma vida muito mais significativa e com propósito. Porque nesse mundo em que nós vivemos, a gente não pode ficar vivendo à toa. A gente tem que buscar, sim, a gente tem que buscar um significado, um sentido na nossa vida. E as redes sociais, elas estão aí para isso. A gente tem um apanhado de informações de muitas pessoas ao longo de todo o mundo. E a gente tem que saber qual é a fonte, por onde é que nós estamos aprendendo e como nós estamos aprendendo. E acima de tudo, a intenção daquilo que nós estamos aprendendo, para o que, né? O que a gente vai utilizar, aonde a gente vai utilizar. Então é muito bom, seja bem-vindo quem já está com a gente aqui. A Lili, que bom que você está aqui, Lili, com a gente. A Mari Santos, sejam muito bem-vindas. Já mandem logo o aviãozinho, essa live para todas as suas amigas, porque esse é um espaço direcionado e dedicado para as mulheres que buscam esse momento, esse momento que a gente vai trocar experiências e compartilhar. Mas se você é homem que está aqui assistindo a gente, está participando, também seja muito bem-vindo, porque como eu sempre falo, no nosso universo feminino, você também faz parte. E é importante que você entenda esse espaço que nós estamos trazendo aqui nesse momento, sempre na live das quartas-feiras. Na live das quartas, sempre no horário de 8 horas da noite, no horário do Brasil. E aqui nos Açores, eu estou às 10 horas da noite, aqui eu estou nos Açores, em Portugal. Estou sempre aqui trazendo essas minhas experiências, todas essas minhas informações, tudo com base nas neurociências afetiva e comportamental, com técnicas terapêuticas voltadas para as terapias contextuais, mais a terapia de aceitação e compromisso. E dentro desse ambiente, desse universo emocional feminino. Aqui a gente tem tudo. E olha, como nós estamos falando de redes sociais e hoje a gente vai estar, durante todo esse mês, eu trouxe convidadas muito especiais que a gente falou sobre vários assuntos. Na primeira live, quem tiver aí, quem não assistiu, que tá chegando, seja muito bem-vinda. E dá uma olhadinha logo depois, você vai ter aí o final de semana para poder curtir as lives. Foram conversas muito edificantes. Nós aprendemos muito sobre a identidade. Nós tivemos uma convidada excelente, que foi a Rose, que trouxe informações sobre identidade, a identidade da mulher, como nós podemos ser autênticas, né? Nós podemos não perder a nossa essência através da nossa identidade. Nós tivemos uma live sobre relacionamentos, sobre casamento, principalmente para as mulheres solteiras, para que vocês saibam que quando vocês estão em busca por um relacionamento, vocês têm esse momento que vocês têm que aguardar e saber que a hora certa vai chegar. E a partir do momento que você tem a hora certa chegando, você vai ter o seu relacionamento saudável. Nós tivemos também aqui o equilíbrio emocional com a Júlia, que trouxe pra gente muita informação. Está aqui com a Juliana, que chegou também. E agora, hoje, nós estamos aqui com... Vou já chamar a... Deixa eu ver aqui como é que ela... Se ela já chegou.
dá uma olhadinha. É porque a gente não precisa ser fake. A gente tem que ser muito autêntica. Vem pra cá, Mirelle. Vamos falar sobre autenticidade. Vou já te chamar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que eu vou aqui. Pronto. Se ela aceita, é muito bom. Eu acho que vocês vão gostar muito desse momento que nós vamos estar conversando com a Mirelle. Cadê, Mirelle, você? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tão bom ter... Ah, deixa eu ver se você já chegou, Mirelle. Vamos lá. Porque o nosso tema de hoje vai falar justamente sobre autenticidade. Ser autêntica vale muito mais do que 1000 curtidas. Você tem que ser realmente autêntica. Tô vendo, Mirelle, tô vendo você. Tô já convidando, vou chamar você de novo aqui. Pronto, acho que agora vai dar certo. Pronto. Ao vivo é assim mesmo. E os bugs do Instagram sempre acontecem para a gente poder ficar cada vez mais fazendo a improvisação, mais à vontade na improvisação. Também estou aqui informando. Cadê? Mais uma vez. Estou aceitando aqui e não está dando certo. Por que será? Mas se você está entrando, vai entrando, já vai mandando o seu aviãozinho. Ah, Mirelle! Que maravilha! Estou aqui já confirmando aqui a sua entrada. Você está me escutando bem? Tá ótimo. Boa noite, Márcia. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Que bom, Mirelle. Seja muito bem-vinda à nossa comunidade terapêutica e cristã. Olha aqui, o Ilquias também tá fazendo parte aqui. E é isso, o Ilquias está aqui com a gente. É como eu estou falando, o espaço é direcionado para as mulheres, Mirelle. É um espaço que eu criei, eu desenvolvi dentro da psicoterapia das emoções, mas como eu sempre falo, no nosso universo feminino, os homens também fazem parte. E é importante que eles entendam e conheçam e possam ajudar as suas esposas, irmãs, mãe, descobrir que esse universo feminino não é somente como eu coloquei no nosso vídeo, né? A gente está sempre lá lavando roupa, cozinhando, cuidando da casa. A gente também sente, a gente também tem emoções, a gente também tem o nosso lado espiritual, a gente é ajudadora do nosso esposo, cuidadora dos nossos filhos, e é isso. E é por isso, Mirelle, nós estamos num mundo de redes sociais, de era digital, que não é fácil a gente estar aqui de frente para o vídeo. Não é fácil. A gente está falando para uma pessoa, duas pessoas, 10, 20, 50, 1000 pessoas. A gente não é fácil, principalmente quando a gente não tem uma desenvoltura, a gente não tem alguns bloqueios emocionais, que é justamente o que a comunidade vem lidar com algumas dificuldades dentro não só na área digital, mas envolvendo a área profissional, a área pessoal. Então, nós mulheres, nós temos bloqueios. E esses bloqueios nos dificultam, né, fazer aquilo que é mais importante para a gente. E principalmente porque nós precisamos divulgar os nossos serviços. E só divulgando o nosso serviço que as pessoas podem nos conhecer e saber como nós somos. E nesse tema de hoje, não tinha outra pessoa para falar tão bem como você, Mirelle, porque vocês vão conhecer. A Mirelle, ela é criadora, ela é jornalista, escritora, e ela é criadora do canal Não Precisa Ser Fake. E desde quando ela criou esse canal, que eu sou assim muito fã, porque realmente a autenticidade faz a gente ser quem nós somos em qualquer lugar do mundo, seja no Brasil, em Fortaleza,
ou aqui nos Açores, em Portugal. Nós somos quem nós somos através da nossa essência. Mirelle, seja muito bem-vinda. Então, me diga, é muito melhor você ser autêntica ou você levar likes? Márcia, muito obrigada pelo convite. Um prazer fazer parte dessa live das quartas maravilhosa. Fico muito feliz de ver que tanta gente bacana já passou por aqui, Natália Varela, a escritora também, a Rosiane. Então, eu estou muito grata por esse convite e saber também que a gente já partilha várias coisas, né? A gente tem muita coisa em comum, né, Márcia? Você também é uma profissional de televisão, do audiovisual, das mídias, que Isso. já ajudou aí tantos colegas na produção, faz parte da história de tanta gente da imprensa. Então, que bacana tá fazendo essa partilha agora aqui contigo. E o nome do que na verdade virou um manifesto, né? Como depois eu consegui entender que, na verdade, o não preciso ser fake, que é não preciso, porque eu acho que eu precisava dizer primeiro para mim. Às Isso. vezes a gente tem mania de apontar as coisas no outro, né? Então, acho que se eu tivesse colocado não precisa ser fake, eu estaria ali me dizendo que eu não sou. E eu acho que todos nós Exatamente. somos às vezes. Eu acho que é preciso a gente ter essa humildade para entender que às vezes sim, todos nós somos. Então eu acho que foi muito bem pensada, assim, essa, apesar de ter sido um insight, assim, não foi algo calculado, mas eu acho que foi muito assertivo, porque eu não coloquei assim, não precisa ser fake, né? Eu me coloco também, eu tô dando um recado primeiramente para mim, eu não preciso ser Uhum. fake, né? E também eu não coloco, eu não sou fake, né? Porque, como eu te disse, às vezes a gente acaba sendo por várias razões. Para ser aceito em um grupo, para fazer parte de um time, porque a gente não conseguir entender a nossa história de vida. Então, eu acho que vários motivos hoje para conseguir mais destaque na rede social, para conseguir ser notado, para conseguir Isso. ser amado. Então, assim, Ser eu acho que conhecido. tem muitos motivos para a gente ser, na verdade. Eu acho que tem os mesmos motivos para você ser, existem também para você não ser fake, né? Então, é uma caminhada que eu venho traçando já há algum tempo. É o nome do livro que eu escrevi, Não Preciso Ser Fake, Uhum. mas essa frase, ela nasceu de um grito. Eu tava, na época eu fazia aquelas consultorias, né? Estavam começando consultorias de não só de imagem, mas de posicionamento na internet. Uhum. E me foi questionada essa questão de o meu feed na rede social ele ser um pouco bagunçado. Porque estava muito Uhum. na época, estava muito na moda que o Instagram tinha que ser muito pasteurizado. Então você tinha que ter aquela paleta de cores. Você só podia fazer as postagens com aquelas cores. E o ideal era que você postasse mais coisas assim de viagens e tudo. Ou então que você criasse um nicho. Tem um padrão, né? Tem um padrão, né? Isso. Nós que viemos de televisão, que somos de televisão, nós, a nossa geração veio de uma geração de um padrão, né? Que a própria televisão se reinventou. Exatamente. E eu nunca me senti dentro de nenhuma caixinha. Eu nunca me senti padrão. Meu corpo nunca foi padrão. A minha história nunca foi padrão, porque quando eu tinha 10 dias de vida, o meu pai faleceu. E a minha mãe teve que criar eu e minha irmã, que tinha 9 anos, sozinha. Então, eu nunca me senti padrão por vários motivos. Então, quando eu criei o meu Instagram, eu já tinha consciência de que ia ser aquela bagunça mesmo, como sempre foi a minha vida, assim. Depois foi que eu entendi e fui, como é que eu posso dizer? Entendendo que esse caos que eu me vejo, que eu me defino um pouco, é um caos criativo. Então Uhum. eu acho foi muito legal essa descoberta, mas foi uma longa caminhada. Até eu chegar nesse ponto, eu acho que eu me cobrava muito de querer ser padrão, de querer estar no padrão,
mas ao mesmo tempo que eu me cobrava, eu me incomodava de ter que. Acho que esse tem que sempre me Uhum. incomodou. Eu sempre que eu escuto isso, você tem que agir assim, você tem que fazer aquilo, já me dá um ops, não, não tem o que. Então eu fui, tava lá o meu feed todo bagunçado, uma hora era uma matéria, outra hora era eu com o Julião em casa, toda descabelada, outra hora era alguma Uma foto eu, notícia. minha mãe, minha irmã, aquela coisa assim bem de registro de memórias, porque eu acho que o Instagram, claro, a gente aproveita esse espaço para vender os nossos produtos, para ver os nossos serviços. Eu acho que é super válido, porque isso deu oportunidade. Eu acho que hoje os dados que a gente tem de empreendedorismo no Brasil, no Ceará, eles mostram quanto que a rede social, que esse espaço que a gente está usufruindo agora de forma gratuita, gratuita não porque a gente tá fazendo uso da internet, mas assim, de forma Isso. acessível, funciona muito bem. Mas por outro lado, eu acho que se a gente mecanizar tudo, eu acho que acaba fazendo um mal. Então, assim, se tudo que a gente for postar, for pensar para converter, for pensar que isso vai converter em venda, que isso vai, enfim, te dar algo em troca, eu não sei se isso é saudável para a gente, até para Uhum. nossa saúde mental. Então, eu sempre pensei no Instagram também como algo de família. Porque eu sou da época que tinha aqueles álbuns da Aba Filme, com as fotos que a gente mandava revelar. E a gente Isso. guardava aquilo com muito carinho. E hoje a gente não revela mais foto. A gente não tem mais o hábito de revelar. E se Verdade. Deus o livre, o dono do celular vier, Nem acabou o nosso fale, arquivo. A não ser que nem fale. a gente tenha uma nuvem, a gente tenha o Google É. Fotos. Eu sei, mas assim, não é a mesma coisa. Então, eu uso muitas vezes do Instagram para guardar essas memórias. O Instagram para mim também é lugar de memórias, porque eu acho que se eu estou tomando um café com uma amiga que eu tenho um carinho enorme e eu gosto de tirar a foto e postar, aqueles dias que a gente não tá tão bem, aqueles dias que a gente não foi assim tão feliz, a gente olha para aquela foto e diz: caramba, nesse dia eu tava tão É. feliz com essa minha amiga. Eu acho que rede social também tem que servir para isso, sabe, Márcia? Para a gente lembrar que existem dias e dias, momentos e momentos, mas que a gente sim pode ser muito feliz. Eu, E nas pequenas eu acho que coisas. Eu acho que veio logo que começou, né, a questão do digital, antes mesmo da pandemia, do confinamento, a rede social era mais essa mesma, não tinha tanto essa questão comercial, era mesmo um álbum de família, a gente tirava foto, postava e divulgava como nós estávamos naquele momento e tudo. Mas com o advento da reclusão, nós acabamos tendo que ser, entre aspas, obrigadas. Esse boom do digital foi tanto que uma pessoa como eu, que é de bastidor, que fica toda envergonhada na frente do vídeo, apesar da desenvoltura de falar e tudo, mas aparentemente está ansiosa e nervosa, ou seja, traz. Imagina quem não tem, imagina quem não tem essa desenvoltura, porque a gente tem que se reconhecer. E acaba a rede social sendo um espaço onde a gente tem essa oportunidade, como você falou, de colocar. E aí a pessoa cria esse padrão, né? De estar bem arrumada, de estar num ambiente muito iluminado, de estar esse piloto. E acaba, e quando a pessoa não tem isso, acaba passando o tempo e procrastinando aquele momento. Não quer dizer que você, não deva. Porque nós também precisamos entender que nós precisamos ter aquele nosso espaço de estar com a nossa família, estar no nosso espaço de trabalho, tudo, sem estar mostrando e sem estar divulgando. E tem aquele momento que a gente quer mostrar mesmo. E isso que você falou é interessante, porque o que mais nos prende nesse espaço público, que é a internet, é a questão do julgamento, que faz justamente a gente entrar nessa caixinha, nesse padrão e achar que eu não posso divulgar, eu não posso fazer da forma como eu quero fazer, porque o outro que vai estar do outro lado vai me julgar. E eu acabo colocando uma máscara.
E quando eu fiz os stories hoje, que assim, eu sou muito criativa também. Eu acho que é isso que a gente se identifica muito. Nós que somos do audiovisual, a gente acaba realmente tendo criatividade. E assim, sempre quando eu trago uma convidada, eu faço o planejamento, a pauta, tudo, mas é no insight, vem. Aí de manhã, quando eu vou preparar o meu dia, aí vem aquele insight, aí pá. Aí hoje eu fiz uns stories bem bacana que eu achei, nossa, eu nem imaginava que eu podia fazer isso. Mas eu criei, por quê? Porque devido àquela coisa mesmo, de você não entrar na caixinha, de você não ser fake, de você ser quem você é. E eu tentei mostrar isso nos stories para poder fazer a sua chamada. Dessa autenticidade. Porque eu também tenho esse pensamento. Apesar de trabalhar com emoções, com a psicoterapia, de trabalhar com mulheres, nós também temos que nos reconhecer. E é como você fala, eu me reconheço, eu entendo que eu tenho as minhas limitações e eu sou como você, como outra pessoa, apesar de sermos pessoas diferentes, nós temos os mesmos sentimentos e emoções. Por isso que E eu é não. tão bom escutar você falando nisso, sobre a questão da autenticidade, porque é Sim. isso que eu vejo nas suas redes sociais. Simplicidade também. E eu percebo que está acontecendo esse movimento, Márcia, de assim, a gente não aguenta mais, a sociedade eu acho que não está mais sustentando essa ideia do feed organizado, de mostrar só aquela comida do restaurante cara que tu vai comer uma vez na vida e depois não vai comer mais, daquela viagem que tu vai passar um ano ou mais endividada para fazer e depois vai viver de TBT porque fazer de novo. Então, assim, eu acho que tá todo mundo um pouco cansado disso tudo, de se esforçar para mostrar algo na internet porque acha que precisa ser mostrado. Então, o Não Preciso Ser Fake, ele foi primeiro uma decisão minha de mudar o meu Instagram, porque o meu Instagram era Mirelle Costa Jornalista. Quando eu comecei a fazer essas consultorias e tudo, que estavam muito nessa linha, como eu te falei, do feed organizado, e eu vi que eu não iria conseguir, acho que ter energia, sabe, para organizar uma postagem de tudo, como você disse, organizar a luz, fazer tudo muito bem pensado, muito bem construído. Aí teve uma hora que eu tava estudando assim, ai meu Deus, não, eu não preciso ser fake. E quando eu falei, eu me ouvi, como se eu tivesse jogado uma bolinha e a bolinha voltou para mim da parede. Aí eu, meu Deus, olha, tá aí. Eu vou realmente mudar meu Instagram, o curso foi bom. Mas eu vou mudar do meu jeito. Aí naquele momento eu já pesquisei se tinha algum registro com esse nome, não tinha. Aí eu peguei e coloquei, não preciso ser fake. Aí tive todo o cuidado também da questão do Google, né? Já para correr atrás, para Aí, comprar. Mirelle, você tem um Porque eu livro sabia aí para que. mostrar para todo mundo a capa? Deixa eu ver aqui. Agora Porque o não, livro, mas eu posso. o que a Mirelle tá Posso falando com a pedir gente, para se você quiser pegar, se tiver o pertinho Julião aqui aí, me ajudar e me entregar. ela escreveu todas Aham, essas reflexões, todos esses pensamentos sim, e desenvolveu realmente um livro. Tem um livro com o nome, não é só o canal, com o nome Não Preciso Ser Fake, que sim. ela traz essa escrita. E dentro dessa escrita do livro Não Preciso Ser Fake, a Mirelle ela desenvolve essa arte da escrita, que eu sou apaixonada também, que é da escrita criativa. Então, fala um pouquinho Sim. também mais dessa escrita que você tem, que você ama tanto, que também é um caminho que a gente também pode colocar as nossas ideias. Quem não gosta de vídeo, de internet, ou que não sabe fazer um conteúdo que possa ser relacionado no digital, mas a escrita é uma oportunidade também de você desenvolver. E você pode fazer blogs. Olha, tá aí, olha o livro. É esse livro aí, que é muito bom, maravilhoso. Eu queria muito estar em Fortaleza, muito estar no Brasil, porque ela lançou, eu já estava fora, eu não tive a oportunidade. E assim, é muito bom se você estiver em Fortaleza ou no Brasil, entre em contato com a Mirelle, porque é uma oportunidade de leitura que vai desenvolver também você a ter criatividade. E é isso que ela faz também.
essa Vou questão da escrita. já Vai, Mirelle, desenrolar continua. alguém. Vou já desenrolar alguém que mora em Portugal e que vem a Fortaleza para te entregar, viu? Vou fazer esse meio de campo Não, aí do livro. isso daí eu já estou preparando aí com meus pais, quando eles vierem ainda esse ano, se Deus quiser. Já tem, ó, a Rose, tem você, tem toda a mala só de livro para mim. Ah, e é libertador. É libertador. É muito. Márcia, eu estava tentar me descobrir antes de uma pandemia que colocou, acho que nos colocou diante das nossas fragilidades, dos nossos medos, nos colocou Nossos diante desafios, assim né? da solidão, nos colocou Isso, diante, acho que de tudo que você imaginar, né? Eu acho que cada um sentiu de um jeito, eu é acredito. verdade. Cada um sentiu de uma forma. Então, eu fiz um mergulho em mim na pandemia. E eu comecei a resgatar o hábito da leitura, que era um hábito que eu tinha quando eu era criança, que eu adorava ler. Eu não sabia fazer nenhum esporte, eu até brincava, dizendo, tio, nem pedra, dizia, que a gente chamava professor de tio, né? Tio, nem pedra na lua eu não sei jogar. Então eu ia para a biblioteca, ficava lendo, e ali era o meu refúgio, ali era o meu mundo. Ali na biblioteca eu realmente entrava naquelas histórias, me via naquelas personagens, e tudo que eu não conseguia ser no ao vivo e a cores, na literatura eu conseguia ser. Então, Libertador. eu sou muito grata ao que a literatura me proporcionou desde criança, essa fuga e ao mesmo tempo essa libertação. É, 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 é muito doido, mas a literatura ela proporciona isso. E Faz quando isso foi na época de mesmo. estudar para o vestibular, eu comecei a ler por obrigação. E eu não gosto de fazer nada por obrigação. Como eu disse, o tem que mexe muito comigo de uma forma muito negativa. Aí eu passei a meio que deixar de lado um pouco a leitura, o hábito da leitura. E quando foi na pandemia, eu decidi resgatar. Comecei lendo livros aqui, assim que faziam sentido para mim, como foi a obra da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é aquela Uhum. médica de cuidar, paliativista de cuidados paliativos, ela é referência que aquele a morte é um dia que vale a pena viver. Então, como eu perdi meu pai, tinha 10 dias de nascida quando ele faleceu, e lidar com essa perda sempre foi um desafio para mim. Foi o livro assim que eu queria realmente fazer esse recomeço. E me apaixonei. Aí depois do livro dela, eu tive a oportunidade de ler o livro A Hora da Essência, do padre Fábio de Mello, que é uma conversa entre duas mulheres, a Ana e a Sofia. Uma está à beira da morte, a outra é enfermeira, e elas partilham suas vidas naquele momento. Então, quando eu terminei o livro, eu fiquei muito emocionada e pensei assim, agora eu vou escrever o meu. Isso nunca tinha passado na minha cabeça. Não, ai, meu sonho é escrever um livro, como eu já vi várias mulheres dizerem, ah, minha vida dava um livro, meu sonho é colocar no papel. E eu, inclusive, ajudo muitas pessoas nesse caminho. Eu tenho um curso de escrita no site Uhum. antesdoreg.com.br, eu puxo pela mão mesmo essas pessoas que têm textos guardados, Márcia. Tem muita gente que tem poesia, texto guardado, que nunca teve coragem de mostrar É, para ninguém, mas guarda com todo carinho. Tem muita gente que eu tem sei muita como é vontade de isso. escrever, olha aí, Eu mas sei como não é isso. Eu sabe por pedi onde pro meu pai trazer. começar, ou acha que não sabe Eu pedi, escrever. eu pedi pro meu pai. Eu sei Larissa, muito minha bem como é isso. Eu pedi pro meu nutricionista. pai para trazer as. Eu pedi pro meu pai para trazer a minha pasta com todos os meus datilografados, que eu tenho Olha tudo lá aí. guardado. Porque a escrita mexe muito com a gente. A escrita leva a gente para um lugar que a gente não teria coragem de ir se não fosse por meio da escrita. É uma coisa Verdade. assim impressionante. Eu digo isso porque hoje, por exemplo, para estar aqui na live, eu estava ansiosa, fiz de tudo para chegar mais cedo, para mim, né, para chegar no horário, porque eu acho que isso é respeito. Eu lembro muito bem de uma entrevista que a Fernanda Montenegro deu, que ela disse que até hoje, antes de entrar no palco, ela tem aqueles minutos de nervosismo, porque ela acha que isso até significa um Isso. respeito pelo trabalho. Eu É, acho isso muito correto. Eu acho que quando você faz a coisa que você não está nem vendo, ah, não sinto nada, nada, eu faço tranquilo. É porque você não tem tanto respeito por aquilo que você faz. Eu acho. Então, eu fico ainda mais a escrita. Depois que eu escrevi o Não Preciso Ser Fake, eu pensei assim, cara, nesse livro eu coloquei assim
tudo o que eu não tinha coragem de falar para ninguém. Então, depois do livro, eu penso assim, eu vou ter medo de quê? Então, a minha oratória melhorou depois que eu publiquei meu livro. Olha que loucura! A minha oratória melhorou. O meu relacionamento melhorou em vários aspectos. Relacionamento profissional, relacionamento conjugal, relacionamento em família. Todas Porque as como eu áreas. falei histórias de vida, né? Uhum. Eu passei a... Eu li, mas eu escrevi, mas ao mesmo tempo eu estava me lendo. Então eu revivi Isso. aquelas histórias que muitas vezes... algumas me deram muito sofrimento novamente, porque nem todas as histórias, Uhum. porque nem, a nossa vida não é feita de flores, né? Não é só flor, não são só flores. Então, quando eu revivi tudo aquilo, eu digo, meu Deus, que massa, cara, que eu cheguei até aqui, sabe? Acho que deu aquele Muito bom. orgulho mesmo. Muito Orgulho bom que eu mesmo. digo é aquele sentimento de Sim, pertença, assim, de dizer, caramba, essa história é minha. de Sim, paz, de tranquilidade, de liberdade mesmo. Porque não sim. é errado a Então gente se foi. sentir orgulho. O Uhum. ruim é sentir orgulhosa. Mas o É orgulho, o diferente. nosso orgulho interno, o nosso respeito por nós mesmas é importante. É o se apropriar. Isso. E foi a primeira coisa, Márcia, te digo assim com muita sinceridade. Foi a primeira coisa que eu fiz por mim. Eu acho que Uhum. quando tem muito amor assim dentro de si, eu sou uma pessoa muito intensa, eu amo intensamente. Então, assim, para mim, o trabalho é lugar de fazer amigos, para mim, família são pessoas que têm que estar pertinho, mesmo que brigue, depois se reconcilie. Então, assim, eu sou essa pessoa, eu sou muito intensa, eu sorrio mesmo, eu sou uma pessoa de sorriso fácil. Quando eu abraço, eu aperto a pessoa quando eu abraço. Então, eu sou essa pessoa, não adianta. Então, quando eu escrevi o livro, foi a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, eu estou escrevendo para mim. Para mim. Foi a primeira coisa que eu fiz na vida, egoisticamente, como se diz. Porque eu acho que na vida, a gente, em alguns momentos, a gente tem que ser um pouco egoísta. Sabe por quê? Porque quando você escreve um livro, a gente tem que saber, e eu acho que essa é uma das partes mais difíceis, é a gente entender que o livro não vai agradar a todo mundo. Porque o livro não é um Tudo saco na de vida. batata frita, ele é um livro. Isso. Então, o meu livro, ele não é para todo mundo. E ele não tem que ser para todo mundo, porque não dá pra gente ser tão senso comum. Não tem como. Então, Mirelle, foi. existe direcionamento. Existe direcionamento. As pessoas, existe aquela pessoa certa que na hora certa, eu já vi vários relatos no seu Instagram, de pessoas que leram, você mesmo falando, que leram o livro, que se identificaram, e eu estava só aqui anotando algumas coisas, mas a inspiração que você teve a partir do livro do padre Fábio de Mello, você também hoje dá essa inspiração para outras pessoas. Porque eu sou uma que me inspirei, não só em você, mas também no. Tanto é que eu fui aluna sua e do Julião, porque apesar de estar dentro do audiovisual, apesar de estar dentro, mas nos bastidores e ter todo entre aspas, né? Essa facilidade de estar falando e desenvolta e tudo, que eu também tenho me aproprio disso, mas eu tenho nervosismo, eu não sei, eu sei toda a parte ali, mas precisa. Então, a Mirelle e o Julião também tem o Antes do REC, que traz todo esse audiovisual. E essa inspiração, Mirelle, que você falou, faz com que outras pessoas também, quando leem o livro, tenham esse resgate. Porque você colocou, como você fala, que você colocou você é intensa, é porque quando nós escrevemos, e aí eu vou dar um parêntese aqui para poder deixar você continuar falando, mas eu uso muito essa técnica que é a da escrita terapêutica, porque também eu gosto de escrever. Como eu disse, meu pai, eu já pedi para ele separar todas os meus, não diário em si, mas eu tenho muitas poesias, letras de música que eu datilografava na minha juventude, tá tudo lá nas pastas e eu pedi para ele trazer para mim. Mas enfim,
Hoje eu uso a escrita terapêutica. E a escrita, Uhum. ela liberta você. Porque além dela ela ligar, ela ativar uma parte do teu cérebro que faz com que você tenha mais conexão, que você tenha mais entendimento de quem você é. Por isso que quando a Mirielle falou assim, quando eu escrevi, eu vi que eu escrevi primeiro para mim, porque eu primeiro entrei na história. É porque nós, quando escrevemos, colocamos para fora as nossas emoções. Quando escrevemos, e não precisa ser escritor, não. E eu tô falando é para você aí que acha que escrever, eu vou escrever para quê? Escreva, tente pelo Sim. menos um momento da Mas sua sabe por vida quê? É porque parar a e gente escrever tem. uma frase. Uhum. É porque a gente tem uma. A primeira pergunta que a gente faz, isso várias pessoas, várias escritoras, vários escritores já chegaram para mim com essa insegurança de dizer, Mirelle, eu até tenho encaminhado aqui meu livro e tal, eu vou precisar da tua ajuda, que você faça uma leitura crítica e tudo, me contrata e tal, beleza? Aí no final a pessoa olha para mim e diz assim: você acha que alguém vai ler o meu livro? Então é uma Ah, angústia de todo escritor. Será que eu vou ser lido? Será que a minha história ela vai ser relevante para alguém? Será que a minha história ela vai interessar alguém? Ou, né? Então, assim, essa é uma grande insegurança de todo escritor. E muitas vezes eu falo que eu também passei por isso. Eu vou ter a oportunidade de participar da Bienal Internacional do Livro, que vai acontecer agora em Fortaleza, em já a abril. segunda vez, Tive, né? Já a segunda tive vez. a oportunidade, a primeira vez que eu participei da Bienal, eu tinha acabado de lançar o Não Preciso Ser Fake. Ele foi lançado no dia 1º de setembro e logo em novembro eu já consegui colocá-lo na Bienal, então foi um sonho realizado. E eu percebi que e foi a minha primeira experiência com os leitores ali. Na Uhum. Bienal você é escritor, você é expositor. Então, ou o que é que isso significa, Márcia? Você é vendedor. Então é muito bom para o É, escritor escrever. Ele liga aqui o ventilador, tá aqui no seu quartinho, no é, seu ambiente, só escrevendo aquele deleite, aquele momento, é. aquela transpiração. Quando você termina, meu amor, você tem que pegar o livrinho debaixo do Vou braço fazer e o quê? vender. É terrível isso, Márcia. É. Por quê? Porque é como se dissesse assim, meu Deus, eu já escrevi tudo isso aqui é meu, É tão é tão íntimo, forte, eu é tão ainda tenho que íntimo. vender. Então, isso para o É, escritor é a pior coisa que tem. Então, muitas vezes, dá aquela. A gente se sente desacreditado. E foi muito engraçado que na Bienal, eu tenho amizade com ele na rede social até hoje. Eu realmente agora não vou lembrar o nome. Mas chegou uma pessoa lá no stand da gente, que era o Vozes do Ceará, e ele olhou assim o livro. Sabe quando você compra assim, com aquele. Assim, vou comprar, mas não tá dando muito, porque ele não é um best-seller, porque ele não é um livro que tá uhum. hypado, porque hoje em dia tudo é moda. A gente quer ler o livro que a fulaninha, que a influencer leu. Então, essa Isso. questão de rede social, de moda, tá passando até pela literatura. Então, É, assim, eu acho assim, uma coisa preocupante. A gente, às vezes, não consegue se dar o trabalho de ler um livro de um amigo. Por isso que eu agradeço muito a doutora Larissa Costa, que vai ser a nossa nutricionista, uma profissional maravilhosa. Tive a honra de trabalhar com ela. E hoje ela está aí, é uma pessoa que revolucionou a própria vida e eu sou fã disso. E ela fez questão de me considerar como colega e dizer, Mirelle, bater lá na sala onde eu trabalho, Mirelle, eu quero comprar seu livro. Mas uhum. quantos colegas de trabalho fazem isso? Não É, fazem. é Às vezes a verdade. gente não encontra o apoio na família. Às vezes a gente não encontra o apoio com o seu colega de trabalho do lado. As pessoas que mais têm que comprar o teu livro, Márcia, são os É teus verdade. parentes. E muitas vezes o parente quer de graça o livro. Por quê? Ai, porque. Como assim eu vou? Mas a gente tem que comprar para incentivar. É É, aquele primeiro momento ali do escritor. Ele precisa ser acolhido. Não é fácil essa parte de vender, não é fácil essa parte do processo. Então, eu é. lembro muito bem, foi a venda assim mais engraçada que eu fiz, porque ele comprou assim
Quase que eu dizia, moço, não compre não, porque o senhor não tá querendo comprar. Juro por Deus. Porque eu não preciso ser fake, eu estou vendo que o senhor não quer, agora não compra o livro. Mas ele comprou. E meses depois, eu recebi um e-mail desse tamanho dele dizendo, meu... E ele foi sincero, o que foi mais legal, o e-mail foi isso. Ele disse assim, eu sei que a gente não deve julgar o livro pela capa, mas eu confesso que eu julguei o seu livro pela capa, eu fiquei curioso de saber esse nome estranho, não precisa ser fake, o que é fake news, não sei o quê. Aí eu disse, são as fake news que nós contamos para nós mesmos. A gente está acostumado a ver as fake news no telejornal, né? Ver, no caso do jornalismo, desmentindo as fake news que a internet coloca a todo instante. Mas esse livro é sobre as fake news que nós contamos para nós mesmos. Aí ele, né, ficou desconcertado. Depois ele no e-mail relatou que tinha sido uma grata surpresa. Engraçado na questão do livro, Márcia, é porque as pessoas fazem conexões. Por isso que eu sempre digo, depois que a gente publica um livro, o livro não é mais nosso. A gente precisa ter esse desprendimento. Porque a partir do momento, meu bem, que você escrever tá lá no computador, ninguém vai ver. Mas a partir do momento que você vai numa gráfica, ou então joga no Amazon da vida, acabou-se, meu amor. O livro não é mais seu. Por quê? Cada leitor vai interpretar do seu jeito. Então, foi tão engraçado, porque eu não falo de autismo no meu livro. Meu livro eu falo de assédio moral, eu falo de dores, eu falo de recomeços, das vezes que a gente cai mesmo e tem que levantar. Eu falo de saudade de pessoas que não estão mais comigo, mas que eu carrego em mim até hoje, as lições que essas pessoas deixaram. E ele diz, olha, meu filho tem autismo, e eu me identifiquei tanto no trecho. Aí ele cita, assim, a correlação dele foi muito interessante. Ele se apropriou da história, porque, como eu disse, o livro não é mais meu. E ele encontrou pontos de interseção com a história dele. Isso só a literatura faz. Por isso que eu sou, assim, apaixonada essa pela conexão escrita. verdadeira, essa conexão que agrega valor. É como você fala, a literatura não é universal, porque eu me aproprio daquela literatura, eu me aproprio daquela história, e eu cresço também. Eu acho que a escrita, ela faz com que a gente cresça, não só como pessoa, mas aquele nosso crescimento faz com que o outro que lê também cresça. Não é à toa que nós que somos acadêmicos, nós que gostamos da literatura acadêmica, do estudo, da pesquisa, e que nós precisamos melhorar também a nossa capacitação, é na leitura acadêmica que nós nos apropriamos daquelas teorias e nós desenvolvemos os nossos métodos, nosso próprio entendimento. Sim. E nós crescemos com isso. Isso é fantástico. E ao mesmo tempo, eu considero a literatura a escrita, como algo que precisa ser cada vez mais democratizado. Porque muitas vezes a gente deixa de escrever porque acha assim, que também foi algo que eu já ouvi de muitas pessoas. Mirelle, eu queria muito fazer teu curso de escrita artesanal, mas assim, eu não me acho capaz de escrever um livro, nem muito menos publicar. Por quê? Porque por muito tempo a gente alimentou essa ideia de que a literatura era aquela coisa para a sociedade, os intelectuais, para aquelas pessoas que conhecem muito a língua portuguesa, que dominam muito a língua portuguesa. A escrita para as mulheres também foi uma conquista recente. Dei uma aula de pseudônimos, porque as mulheres no passado, elas não tinham direito de assinar os próprios textos. Exato. Então elas assinavam como homem, elas criavam um pseudônimo para poder elas terem o direito de publicar. E ao mesmo tempo, mas a escrita é algo muito nosso, é muito injusto você se tolher, você se castrar, porque você acha que você não tem capacidade de escrever, porque de repente você não teve uma base, uma formação que te deu possibilidade de dominar a língua portuguesa, a ortografia, que é dificílima.
A nossa língua, É. o nosso idioma é dificílimo. Então, uma vez eu ouvi uma frase de uma professora de escrita, que é uma das minhas grandes inspirações, que é a Ana Holanda, e eu repito muito essa frase, gosto de dar o crédito, porque não é uma frase minha, que ela diz assim: erros de ortografia são normais de acontecer. O que não pode acontecer é um erro de alma. E eu acho que isso faz muita diferença, Tem tudo a porque ver com a live. um erro de alma realmente, que é ser fake, né? A gente volta para o início. Eu acho que realmente é algo Exatamente. que não é aceitável. Então, quando você. Ela escreve o prefácio do meu livro e ela fala que nesse livro existe uma nudez de alma. Porque hoje o que a gente está vendo é uma nudez de corpos, né? É. Todo mundo, assim, ninguém tem mais constrangimento hoje na rede social, né? Eu acho que tudo é muito livre. Uhum. E eu nem estou condenando, não, mas assim, o que eu acho que é engraçado é que a gente se despe, mas a alma continua muito coberta. Olha que loucura que está acontecendo com a nossa sociedade. A É gente um, está é um, muito é um, livre, é um paradoxo muito mas grande. existe a gente se veste muito na alma. A gente não está conseguindo ter essa nudez de alma, a gente não está conseguindo se mostrar realmente na Uhum. rede social com relação às vulnerabilidades, com relação às nossas dores. E, por exemplo, assim, hoje eu vivo um momento difícil, familiar. Minha mãe, infelizmente, teve um AVC, um segundo AVC, Uhum. ficou em estado vegetativo. Então, assim, a minha vida mudou e eu não tive como, chegou um ponto que eu tava ali transbordando de sentimento. Eu disse, cara, eu tenho que fazer alguma postagem, porque essa é a Mirelle, essa sou eu. E quando eu postei o post, acho que está até fixado no Instagram, que é um luto em vida, que é hoje o que eu vivo, infelizmente, que é um luto em vida. E às vezes a gente fica pensando, poxa, a rede social é tão cruel, será que é legal se expor? Também tem essa questão, que eu reconheço, né? Realmente as pessoas hoje estão muito cruéis. As pessoas É. hoje, elas não têm educação. A gente está vivendo um momento hoje que as pessoas não têm educação. Porque, por exemplo, tem uma atriz da novela que tá com uma roupa que eu não usaria. Eu não usaria. Mas eu não tenho Uhum. necessidade de chegar no Instagram e dizer eu não usaria essa roupa, que roupa horrorosa. Não tem necessidade, mas as pessoas têm. Talvez por É. conta de problemas delas com elas mesmas. Enfim, são Uhum. questões que acho que nem cabe a gente entrar aqui. Mas que Uhum. acaba fechando. Eu acho que tem pessoas que estão cada vez mais fechadas na rede social e exatamente por medo desse julgamento, dessa coisa muito pesada que está a rede social. Mas felizmente, quando eu postei, eu recebi assim tantas mensagens de acolhimento, as pessoas contando relatos parecidos. Eu acho que isso dá muita força. Porque quando a É. gente está passando um momento difícil, a gente acha assim, meu Deus, não tem ninguém está passando pelo que eu estou passando, só eu que estou com esse sofrimento. E quando você vê pessoas que têm dores semelhantes ou que já passaram por problemas e que te dão uma força, eu acho que isso é muito positivo. Então faz A parte. gente, A a mesma gente pensa pessoa que que está saindo para comer uma pizza com o marido no final de semana é aquela pessoa que está cuidando da mãe. Então, assim, não dá para dissociar, não uhum. são duas Mirelles, é uma Mirelle só. E eu acho que uma alimenta a outra, porque se eu estou passando por um momento difícil, aquele momento de celebração, ele vai ser ainda mais celebrado. Porque eu sei que depois que existe uma dificuldade no caminho. Então, eu não sei se a gente é preparado para as dores. Eu tenho essa dúvida, Márcia. Se a gente é preparado para esses momentos difíceis que todos nós passamos. Eu acho É. que a nossa sociedade, ela tem eu acho que a gente nasceu com esse defeito de fábrica. É. Eu acho que a gente Porque nasceu com o esse que que defeito de fábrica, acontece? O porque que que qual é a acontece? única certeza que a gente tem na vida? A única certeza que a gente tem na vida é que todo mundo um dia vai morrer. Exatamente. Mas a gente vive sem compreender isso. Então, quando tem um momento assim de doença, de sofrimento, a gente muitas vezes não consegue lidar. E nesse livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes,
ela fala não só do luto de perder alguém que ama, mas também dos lutos que a gente tem no meio do caminho, que é o luto de sair de um emprego, que é o luto de um relacionamento que acaba. Então, assim, eu concordo muito com isso, porque, por exemplo, é como eu disse, eu já cresci, quando criancinha, minha mãe chegou para mim e disse, olha, você não tem pai, seu pai faleceu, seu pai tá no céu. Aliás, você tem pai, mas seu pai faleceu, seu pai tá no céu. E eu tive que aprender, ainda criança, a lidar com essas ausências. Lidar com essas dificuldades. E a cobrança, porque você perguntou assim, eu tenho dúvida se a gente sabe lidar. A questão é essa. Nós, seres humanos, nós somos inerentes a essa questão das dores, do sofrimento. Mas o que nós não sabemos é lidar. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade. E a sociedade nos cobra muito. Por que a sociedade nos cobra? Porque ela mesma se cobra por si só. Você atravessa a rua, quem está passando por você, ela já está sendo cobrada por ela mesma. E aí cobra você uma postura de como você está vestida, do que você faz na vida, se preocupa com o que você faz no trabalho. Então, assim, quando a gente está se expondo nas redes sociais, nós estamos abertas para o mundo. Para todo mundo, de todas as culturas, de todas as tradições. E isso faz com que a gente se julgue e a gente não sabe lidar com aquela dor da rejeição, do abandono, que são coisas que a gente traz lá da infância. Olha só, você está trazendo uma questão aqui, e é bom você compartilhar, porque tem muitas mulheres que também sentem essa dificuldade até de falar. Eu tenho dor, eu sinto eu tive que aprender, como você fala, a lidar com essa dor desde quando eu era criança, que as pessoas me falavam numa situação em que você estava na escola, enfim, e tinha que estar naquele momento dos pais, né? E tinha que, poxa, não tá. Ou seja, e a gente vai crescendo, vai chegando adulta, e essas dores não acabam. E você sabe o que me salvou naquela época? Você parece que adivinhou o que eu vivi. Porque exatamente teve uma festinha, eu conto também isso no livro. Teve uma festinha de Dia dos Pais, eu era criança, e a professora disse assim, olha, a gente está fazendo um concurso e a melhor redação vai ganhar um prêmio aqui da escola. E era no Dia dos Pais. E eu fiz a redação. Sendo que eu fiz a redação como se o meu pai estivesse vivo. Porque pra mim, ele sempre esteve. É engraçado porque eu perdi meu pai com 10 dias de vida. E o Julião, para quem não conhece, é o meu esposo. A gente se conhece há 14 anos, somos casados há 8 anos. E ele sempre brinca comigo, ele diz assim, é tão engraçado porque tu fala do teu pai, quem não sabe da história, jura que vocês conviveram muito tempo, porque é uma riqueza de detalhes, é uma segurança que tu fala dele. Eu disse, mas sabe por que é? São as histórias. Eu acho, Márcia, deixa eu te dizer, tudo tem uma razão de ser. Então, assim, por que a Mirelle é tão apaixonada pela escrita? Por que a Mirelle virou escritora? Cara, tava na minha cara, tudo tava escrito, literalmente escrito, e eu precisei de 30 e tantos anos para poder conseguir entender por que eu sou tão apaixonada por histórias. Porque foram as histórias que me fizeram encontrar o Vicente que eu perdi com 10 dias de vida. Porque chegava a minha mãe e contava uma história dele. Aí isso é pequenininha. Aí chegava a minha irmã e contava uma história dele. Mirelle, ele tinha um buchão de cerveja, não sei o quê. Ele era moreninho, ele era assim, ele tinha tal altura. Aconteceu isso, quando uma vez ele foi dar carona pros colegas dele, aconteceu essa situação e a gente riu muito e tudo. E chegavam meus primos e falavam uma coisa. Todas aquelas histórias eu absorvi como se fosse um ouro em pó. Você ganha aquilo ali e você... é meu, eu agarrei com toda... Foi o caminho que eu escolhi. Tem gente que escolhe outro caminho. Ok, mas eu escolhi esse. Eu me apropriei de todas essas histórias e eu consegui fazer na minha cabeça um Vicente que existe até hoje. Então... Você sabe
Mirelle, você sabe que o que você está falando é tão lindo e eu trago isso dentro da comunidade. Você assim trouxe assim com uma riqueza tão grande, porque as nossas histórias habilitam quem nós somos. E o Sim. mais precioso de você que você está contando é que você teve e tem uma família que te acolheu e deu esse apoio. Você teve essa oportunidade de ter ao seu lado pessoas que contavam essas histórias quando criança e você foi alimentando e você foi crescendo com essa riqueza do seu pai vivo nas suas lembranças sem conhecer. E isso fez você ser hoje quem você é Sim. com esse significado dentro das histórias. Sim. Mas, infelizmente, muitas mulheres não têm essa oportunidade. Mas isso não quer dizer que elas não possam ressignificar essa questão. Sim. E é isso que faz com que a gente possa ter essa oportunidade de vivenciar novas histórias na nossa vida, através de leitura, através da escrita, E né? foram tantas histórias que eu fiz a redação. Foi muito engraçado, gente. Eu era pequenininha. E a professora, eu lembro do semblante dela, ela veio contar assim na uma empolgação, ela, Mirelle, a sua redação foi escolhida, foi eleita a melhor redação da escola. Ela é a redação mais bonita de toda a escola. Então você foi premiada e o prêmio é você ler a redação na frente do seu pai na festa de Dia dos Pais. Aí, naquele momento, eu disse, Meu Deus. ligaram para minha mãe teve que sair de onde ela estava para me buscar. E eu chorando, que soluçava. E as professoras não entendiam, diziam, meu Deus, a gente disse que ela ganhou. Por que ela chorava? E eu não parava de chorar, eu soluçava. Eu não conseguia explicar por que eu estava chorando. Então, quando minha mãe chega, ela diz, olha, a gente não está entendendo isso, porque ela fez a redação mais bonita, ela homenageou o pai dela, em nenhum momento na redação. Márcia, olha que legal, o que eu tô falando agora, te juro por Deus, eu nunca tinha entendido, eu estou entendendo agora aqui, junto com vocês, com você, com o Adriano, com a minha amiga Larissa, com todo mundo que tá aqui na live, com o Com Julião todo mundo também. que está aqui. Então, assim, eu em nenhum momento na redação, eu fiquei, ele tinha morrido. Eu falo na redação, a redação que foi premiada, fala só dele como se ele estivesse vivo. Mas por que eu fiz isso? Porque na minha cabeça ele nunca morreu. Na minha cabeça ele sempre esteve vivo. Então não tinha sentido para mim eu contar essa história como se ele não existisse mais. Então por isso que a professora me deu o prêmio. No caso, toda a escola. Aí eu lembro que minha mãe olhou para a professora e disse assim, né, professora fulana, ela tá chorando porque o pai dela faleceu já. Aí todo mundo ficou se olhando assim, sem entender. Eu não lembro de escutar nada mais ao redor. Eu só lembro quando a mamãe chegou para mim, me olhou e disse, minha filha, o Vicente já leu sua redação. Lindo. Muito linda essa sua história, Mirelle. Olha, tô emocionada, sinceramente. Estou aqui agradecendo a Deus pela sua vida mesmo. Eu só não vou chorar, porque eu já tô toda vermelha. E se eu chorar, eu vou ficar mais vermelha ainda. Mas, assim, essa é a verdadeira essência que nós temos da nossa vida. Começa com a família, começa com a nossa ressignificação, e aí vai desenvolvendo com os relacionamentos que são fortalecidos por essa essência que vai sendo construída ao longo da nossa vida. E aí a gente acaba se encontrando com esse propósito, esse sentido esse sentido na vida que a gente olha assim, nossa, é um propósito de Deus mesmo, porque nada na nossa vida acontece. Sim. Nossa vida acontece do nada
e de graça. Não, muito pelo contrário. Boa tarde, boa noite. É a Shirlene. Olá, Shirlene, que bom que você está aqui. Minhas alunas também estão aqui. Então, assim, eu estou muito agradecida por esse momento que você compartilhou com a gente, porque tem tudo a ver com a comunidade. Porque, assim, eu escolhi, até falei para a Rose, eu escolhi a dedo cada uma de vocês. E dentro desses conteúdos do partilhar, do compartilhar histórias, que você vem com as histórias, que faz com que a gente se inspire, até eu anotei aqui, que traz inspiração, traz compaixão, traz o amor que nós temos dentro da gente e que a gente reflete no outro. Eu costumo falar, e isso a neurociência explica, que nós somos afetados e nós afetamos através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos. Tudo, a questão do afeto é justamente isso. E eu fui afetada nesse momento pelo amor que você tem no seu coração, por tudo que você construiu na sua vida e você tem construído. Com o Julião, meu amigo, o meu apresentador, que nunca vai deixar de ser meu apresentador do jornal. Convide então é muito para entrar, que ele já chegou, viu, Márcia? Já estou ouvindo a voz. chegou? Convide ele para fazer uma participação especial aqui do meu lado, ó. Cadê o Julião, que eu quero falar com ele? Eu fico muito feliz por esse casal maravilhoso, porque além de ter sido o meu apresentador do jornal, onde nós trabalhamos na afiliada do SBT em Fortaleza, que é da Jangadeiro, que eu fiz parte, nos bastidores, trabalhei com eles dois, sendo os meus mentores no audiovisual, porque o Julião, ele é apaixonado por fotografia. A gente está falando aqui com a Mirelle sobre história, sobre emoção, sobre escrita, mas eu também sou apaixonada por fotografia, porque a minha câmera não está aqui. Eu só tá a câmera pequenininha que tem ali, que eu coloquei, mas a minha câmera está guardada. Mas, assim, o audiovisual, ele traz a emoção, ele aflora a nossa emoção. E eu sou pura audiovisual também. E a questão da fotografia, cadê ele? Cadê que ele não vem? Ele tá fazendo eu ficar falando aqui, falando, e não vem dar um oi pra gente. Pelo menos pra audiência crescer, já que a gente não tá. A gente tá falando de autenticidade. E é isso. Olha, né, essa live, quando eu realmente me planejei. Cadê ele? Tá aí? Só dá um oi. Fotografia é tudo mesmo. Vai puxar Olha, dá um falar aqui com todo mundo que tá aqui. Olha aí, tira uma foto. Puxa a cadeirinha. Que aqui a Márcia tá na sala. Maravilha! Tá na casa da Márcia. É, exatamente. Nós estamos na nossa sala virtual. E é essa a ideia de fazer com que essa comunidade seja um espaço de sala virtual. Olha aí, Julião! Oi, Márcia, tudo bem? Tudo Beijão. ótimo. Prazerzão ter você aqui com a gente. Aproveitar essa live junto com a Mirelle, que está aqui me deixando impactada com as histórias dela, com justamente isso. Não preciso ser fake. Gente, quem não conhece o Julião Júnior, ele é apresentador, como eu falei agora, do jornal, né? Teve uma reformatação, né? Uma formatação diferente. Tá ele com Fagata agora. E eles estão apresentando um espaço, não é isso? A parte do horário da tarde, é isso, Julião? É o pouco que eu vejo. Eu vejo só pelas redes sociais. A gente está às 6h30 da noite, de 6h30 até as 7h36, 7h40 da noite, trazendo tudo que acontece aqui no Ceará. À noite, pronto. E isso faz com que eu participei dos bastidores na edição, do jornal, a gente ficava naquela correria, mas é isso. O que a gente está falando aqui, Julião, que a Mirelle me deixou aqui impactada e deixou todos nós aqui, dessas histórias que ela vem falando do livro, né?
que não precisa ser feito. Porque a nossa live das quartas, para quem não conhece também, e o Julião, já estou falando com o Julião, mas estou aqui na minha sala, na nossa sala virtual, é uma comunidade terapêutica e cristã, onde eu abordo vários assuntos para as mulheres, é um espaço dedicado para as mulheres, mas como os homens fazem parte do nosso universo feminino, são muito bem-vindos, porque aqui a gente fala sobre tudo. E hoje a gente está falando sobre autenticidade digital. Essa essência, você ser autêntica sem perder a essência. E aí a escolhida de hoje foi a Mirelle, porque essa autenticidade a gente só consegue nas redes sociais. No princípio, você pode ter uma pessoa te seguindo, como você pode ter 1000. Mas o que importa é você ser quem você é de verdade. Porque é isso que faz com que a gente seja como pessoa. A nossa identidade não pode ser apartada da gente. A gente é aqui, eu tô aqui falando com vocês, é a mesma Márcia que está dando aula, que está na sala de aula virtual, está dando aula, é a mesma Márcia que está na igreja orando, e é a mesma Márcia que está no cantinho do quarto ali, agradecendo a Deus por tudo, e a mesma que está ali na correria comercial com o marido, porque também eu trabalho, e é isso, nós somos únicas, somos seres únicos, e isso tudo nos fortalece quando a gente compartilha as nossas histórias, né? E nós somos emoção pura. Quando eu comecei, agora eu tô mais tranquila agora no final, né? Eu fiquei mais apreensiva, porque sempre começar é difícil. E para mim sempre foi assim. Tenho quase 30 anos só de comunicação no audiovisual, desde a operação de caracteres. Para quem não sabe o que é operação de caracteres, no meu tempo, hoje é videografismo. Mas era nada como aquelas pessoas que botam mesmo o nome do apresentador na tela. E fui seguindo a minha carreira até como diretora e hoje tive a oportunidade de me formar como psicoterapeuta, estudo neurociências, tenho a minha pós-graduação, eu estou aqui me especializando cada vez mais para trazer esse mundo da mulher, esse universo feminino, que é pura emoção, né, Mirelle? Transbordamento. E aí agora eu tô mais tranquila, mas no começo eu comecei muito. Acho que quem estava no início estava me vendo, estava muito vermelha, porque a emoção, que é justamente isso que eu quero trazer para vocês. Quando as nossas emoções fazem justamente isso, é fisiologia, é química. Então dá aceleração no coração, a gente fica no meu caso, eu fico bem mais vermelha, porque o sangue fica mais forte, assim. Então, assim, isso tudo não quer dizer que eu não tenha condição, e quem está nos assistindo é justamente isso que eu quero mostrar, que se você não tiver que lidar com certas emoções, não existe emoção negativa, não existe emoção positiva. Existe a função. Para que serve aquela emoção? O problema igual o filme está quando essa emoção... Né? Que ele não conhecia, eu arrastei ele para o cinema para assistir o filme Divertidamente. E tu Sim, entendeu? exatamente. Legal, né? Todas as emoções, até a ansiedade, ela é importante na nossa vida. O problema está quando essa emoção nos paralisa. De repente eu ligo aqui a câmera, dá um problema, o celular dá um problema, e eu tô ao vivo aqui, tô online, e eu fico sem saber o que fazer, fico sem saber, e aí me paralisa porque eu fico ansiosa, eu fico com medo, e de repente eu desligo enfim, eu perco aquele momento de estar aqui. Os Juliana disse que são tudo assim, ó. Os Divertidamente, já os deles são... Os dela brigam entre si. Mas é isso mesmo. Cada uma, imagina. Eu acho que na Divertidamente, as minhas emoções, cada uma tem um fone, a outra tem um cronômetro, a outra tem... Porque as minhas emoções são todas no audiovisual.
E cada uma cuidando cada uma cuidando das suas respectivas funções. Mas é isso. Gente, eu estou muito feliz mesmo. A gente até já passou do tempo. Eu queria, antes da gente encerrar, Mirelle, eu quero que você fale mais sobre o seu curso e aproveita o Julião para falar sobre o Antes do REC e como que você faz para encontrar com vocês, no caso. E, enfim, o espaço é seu. Obrigada, Márcia, mais uma vez pelo convite. O curso de escrita artesanal, ele é 100% online, então você pode assistir onde e quando quiser, você tem um ano, sem cobrança, sem pressão para você assistir. É um curso que eu gravei todo nesse bate-papo, como a gente fez agora, de uma forma... Eu falando realmente dessa questão das emoções, eu falo dos sentimentos, eu falo como nasce a escrita. Eu digo assim, como é que nasce a escrita? Aí eu faço uma brincadeira que eu digo, pera ainda, como é que nasce a sua escrita? Porque a minha escrita, ela nasce muitas vezes quando eu tô lavando louça. Então você tem que descobrir como a sua escrita nasce. Porque ninguém é igual a ninguém. Então existe esse trabalho de imersão que eu Obrigada, faço, que eu Juliana. ajudo a pessoa a se entender. Não, ele tá aqui. Ele vai já falar do Antes do REC. Então eu puxo pela mão mesmo e faço a pessoa entender que a escrita ela nos habita. Então que ninguém precisa ser intelectual para escrever, que a gente não precisa ser da Academia Cearense de Letras para poder a gente escrever e publicar o nosso livro. Então eu particularmente tenho muito carinho. O primeiro feedback que eu recebi foi do profissional de audiovisual que editou todas as videoaulas. E eu fiquei caladinha quando terminou. Eu disse, vem cá, me dá uma opinião. Ele, Mirelle, eu sou da área do audiovisual. Eu nunca pensei que fosse passar pela minha cabeça escrever um livro. E agora me deu vontade de escrever um livro. E eu dei muita risada. Então, assim, eu acho que o percurso do curso te faz entender que somos história e somos feitos de histórias. E isso ajuda muito a gente no nosso dia a dia, porque eu vou te ser muito sincera, eu falo melhor hoje depois que eu escrevi o meu livro. É uma coisa assim, totalmente sem sentido, mas ao mesmo tempo tem muita relação. Porque quando a gente escreve, a gente começa a ter mais segurança. A gente, como disse, cara, eu tive coragem de colocar isso no papel, eu tive coragem. Então, ao mesmo tempo, é como se fosse assim, a sua verdade. A minha verdade tá toda aqui no Não Preciso Ser Fake. Então, eu vou ter medo de quê? É mais ou menos por aí. Eu sou muito grata à escrita por ter me abraçado, por ter colhido aquela Mirelle desde criança. E hoje tem muito dela ainda em mim. Que bom que é assim. Eu acho que realmente tem que ser assim. A gente tem que ter sempre a nossa criança ali ao nosso lado. Não deixar que ela sempre nos comande, né? Que aí a gente vai ficar infantilizado pelo resto da vida. Mas não é sobre isso. É sobre a gente não deixar morrer aquela criança sonhadora, aquela criança que vai lá e pula e não tem medo, aquela criança que não tem preconceitos. Então, eu acho que é importante. Então, o curso de escrita artesanal eu realmente indico para todo mundo. Eu acho que eu acabei fazendo o curso junto, porque a gente precisa, como formadora, né, Márcia, também ser aluna e ser professora ao mesmo tempo. E um outro curso também que eu indico, que é em parceria com esse jornalista fantástico, que eu admiro demais. E eu tive a honra de dividir esse curso Antes do REC com esse cara que eu aprendo todo dia. Pois é. Como profissional, eu aprendia muito. Sempre, 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 sempre. Julião, Antes do REC. É tão legal estar com a Márcia que a gente fica lembrando, né, Márcia, dos tempos nossos de trabalho lá na Jang. Isso é muito legal. É um prazer estar aqui conversando E é contigo. muito bom. E era sempre nos feriados, no domingo. No carnaval, que a gente tá já ficava chegando. no carnaval. Sempre me colocavam sempre. Eu gostava, porque eu tirava a escala, né? E eu gostava de estar nesses dias, porque era calmo, tranquilo.
Era bem Ó, mais as tranquilo. histórias, ó, vocês já estão contando histórias, olha aí. É verdade. E todo mundo tem história para contar, É boas histórias para contar verdade, e que precisam ser compartilhadas, né? Se for de forma é escrita, é no verdade. curso, né, escrita artesanal. Se for de forma É, gravada, é no Antes do REC. Então a gente faz. A Márcia foi nossa aluna, eu fiquei muito feliz quando a Márcia, vamos escrever, e se inscreveu lá e com estava lá com a gente. Então a certeza. gente então, no Antes do REC, a gente também pega um pouco na mão, fala de equipamentos. Muita gente tem dúvida. Eu preciso ter o equipamento mais caro para poder fazer um bom vídeo? Não. Existe questão de custo-benefício. Tem coisa que é simples e que tem uma qualidade fantástica. O celular da gente, olha aí, ó. O microfone super simples, baratinho, que você compra ali na Shopee Você da bota vida, né? assim, Traz bota da assim, China. aqui e E bota pronto, e o microfone. já tá com um áudio maravilhoso. Então é desmistificar muitas coisas do audiovisual, Dica de roteiro, dicas de né? roteiro, tem muitas coisas bacanas no Antes do REC. Então, tanto o curso Antes do REC quanto a escrita artesanal, pessoal que tiver curiosidade, basta acessar antesdorec.com.br, que os dois cursos estão lá. Vamos fazer um cupom de desconto para quem está assistindo a live da Márcia? Eita! Eu sempre Maravilha! sou essa pessoa. Ele olha para mim e diz, não estava combinado. Mas agora, só se for agora. Mas o legal é isso, é agora. Quem está aqui assistindo a nossa live, a Já live estou das fazendo. quartas, como é que a gente faz? Para comprar, tanto faz o escrita artesanal, como Quanto antes Antes do do REC? REC. Certo. 50? Entre em contato direto com, Tá estragado. entre em 50% de contato desconto direto para com 50%? Tá estragado, viu? Bravo! Bravo! E Então, o cupom vai ser assim, ó, Márcia50. Pronto. Márcia Márcia50. então pronto. Quem tá Isso. assistindo a Então, live escreve aqui, já pode deixa eu ver aqui. aproveitar. Márcia 50 é o cupom, não é isso? Isso. Daqui Aqui. a uns. Márcia 50. Quem Aí bota o estiver site. assistindo aqui a live das Isso. quartas, na nossa comunidade terapêutica e cristã, que falamos de identidade, essência, histórias que marcam, que é um dos pilares da nossa comunidade. Tem a saúde emocional, que é o equilíbrio das emoções, e o conteúdo com autenticidade, ou o conteúdo digital, que é justamente na nossa live de hoje. Quem tiver aqui, que tiver interesse no audiovisual, lá no Antes do REC, antesdorec.com.br. Ou então aqui na Mirelle que está não preciso ser fake, aqui ó, pronto, tá aí o site. Vocês podem entrar em contato tanto no direct como direto no site e colocar lá no cupom Márcia 50. Gente, 50%. Eu vou voltar para fazer o curso de novo. Tá estragadinho hoje. Eu não sei o que foi isso, não. Vou já Não perguntar é? o que aconteceu. Ó, quem tá Gente, aqui ó, o daqui a 20 audiovisual. minutinhos já pode acessar o cupom, viu? Daqui Pronto. a 20 minutinhos O já dá para acessar o audiovisual. cupom. Pronto, o audiovisual não é só para quem. Não, eu não sou jornalista. Não, eu não sou. Gente, eu estou nos bastidores. E eu estou aqui na live falando da minha comunidade, falando dos cursos da Mirelle e do Julião, mas eu fiz o audiovisual também. E eu sou profissional de audiovisual, gente. E eu fiz o curso. Então, ou seja, não tem essa questão de dizer que eu posso ou eu não posso. Todos nós podemos. Márcia, eu sou psicóloga, eu sou psicoterapeuta, eu sou tua aluna ainda, estou fazendo terapia na formação de terapeutas, eu sou professora de formação de terapeutas. Eu posso fazer. Gente, sabe por que isso vai ajudar vocês? A saber lidar com o celular na hora que você está fazendo o seu stories ou vendendo para o seu cliente, mostrando o teu serviço, a tua clínica, se você tiver um espaço físico, ou se você trabalhar como eu, que é no online. O meu escritório é aqui no virtual, é a minha sala virtual.
Então, mas eu quero escrever. Também tem a questão da escrita, que vai te ajudar. Então, não tem essa desculpa. Márcia50, direto no www.antesdorec.com.br, você vai ter essa oportunidade. Gente, 50% é tudo. Adoro desconto. Ó quem tá aqui, ó. Tá estragado. Ei, Márcio, ó quem tá aqui, eu e o Kias. Um abraço pra você, meu irmão. Saudade. Está aí desde cedo que ele está aí, tudo. Eu sou ainda muito assim para ficar comentando aqui, falando com todo mundo. Olha, Larissa. Gente, aproveita. Eu tô falando sério mesmo, não é só porque eles são meus amigos, não. Mas é porque se eu fiz o curso e eu sou muito perfeccionista em tudo que eu faço, e eu aprovo literalmente, é porque vale a pena. Você vai aprender direcionamento, enfim, tudo que vocês precisarem fazer. E ó, Mirelle, eu fiz, eu tenho meu e-book que eu fiz, um e-book que é um pouco de mim, que eu escrevi algumas crônicas das minhas histórias, desde a minha infância, contei alguma coisa quando eu era mais pequenininha, as minhas lembranças. E isso tudo também fez com que... Isso eu fiz ano passado, ano retrasado. Foi ano retrasado. Foi por ocasião de uma cirurgia que eu fui fazer. E eu estava muito... Por isso que a escrita, ela ajuda. Porque eu já gosto muito de escrever. Desde pequena, eu já escrevia muito, já escrevo. E eu estava me sentindo muito assim, internamente, precisando de mim. Estava toda acompanhada com meu marido, minha família, mas eu precisava de mim. E eu descobri, e eu coloquei para fora o que estava aqui dentro. E foi tão bom, porque esse livro, esse e-book, eu sempre dou de presente. Eu vou mandar para você esse e-book, para você mesmo, né? Para você é pequenininho, mas ele vale, ele tem muito. É aquilo que você falou. Será que vão gostar? Então, é um e-book que eu fiz digital e foi muito dentro de mim. Foi também no outono que eu fiz, que eu escrevi. E assim, é libertador. Fantástico. Era isso que eu ia te perguntar, se te fez bem essa experiência da escrita. Mais do que bem, porque eu escrevi, botei tudo para fora o que eu estava sentindo. E aí depois eu dei de presente para algumas pessoas próximas, dei para minha família e para algumas pessoas próximas. E eu me senti assim tão bem. Quando eu leio, toda vez que eu leio, eu releio e eu lembro daqueles momentos, aquelas lembranças. Tem uma história que eu conto é uma história que eu falo assim da minha trajetória como comunicadora, na comunicação, na verdade, na comunicação. E eu me recordo que a minha mãe sempre me falava que eu era muito tagarela. Quem é do Ceará, né? Quem é do Brasil sabe que tagarela, a pessoa fala muito. E fui tão tagarela que em todas as minhas formaturas, só não agora nas especializações, porque é tudo online, eu sempre fui a oradora. Então, do ABC, da oitava série, enfim, foi tudo. Eu sempre fui a oradora, que eu era muito de ler, de escrever e de apresentar a turma. Fui da minha faculdade também, do meu bacharel. Então, assim, é muito bom escrever. E você bota para fora tudo que você tem. E a gente escondido. faz tanta coisa pelos outros, Márcia, a gente faz tanta coisa pelos outros que eu acho que a escrita tem que ser algo que a gente faça para si. Eu acho que a gente tem que fazer escrita para nós. A gente não pode pensar em ninguém na hora de escrever um livro. Se vai agradar, será que... Eu acho que tem que ser real. A escrita, ela é egoísta e ela tem que ser. Porque ela... Por isso que eu falei, eu precisava de mim, eu precisava desse tempo comigo. Aí eu ficava no computador, aí quando vinha aqueles insights, quando eu estava fora do computador, vinha aqueles insights, aquelas lembranças. Aí eu ainda ia, escrevia, depois eu ia pro computador para passar e ficava naquele momento flow. Só escrevendo. E aí eu me desligava de tudo e ficava só comigo. Fortíssima. Sim, eu tive uma experiência fortíssima. Ano passado eu fui selecionada no edital da Secult For
E eu ministrei uma oficina de escrita afetuosa. Beijo, Cris! Saudades, Cris Maia. Saudades, empresária da Crisótica, maravilhosa. Tá participando aqui da nossa live. Um cheiro. Maravilha! E, Márcia, eu ministrei uma oficina de escrita afetuosa para mulheres vítimas de violência doméstica atendidas na Casa da Mulher Brasileira. Elas nunca tinham imaginado que fossem capazes de escrever um livro, porque assim, era muito mais fácil para mim, como jornalista, escritora, coletar as histórias delas e eu mesma organizar e publicar o livro baseado na história delas. Mas isso não muda tanto a vida. Você concorda comigo? Vou mostrar. Com certeza. Daí, esse livro aí mesmo que eu já havia visto. Foi A Morte do Conto de Fadas, a Ressurreição. Então, a gente ficou durante um mês partilhando essas histórias. Elas não se sentiam capazes de escrever, mas elas passaram por uma transformação. Eu usei a musicoterapia para ajudá-las a destravar, a despertar. Então, as músicas sempre tinham essas mensagens de empoderamento, de autoestima, de encorajamento, que eu gosto muito de dizer essa palavra, encorajamento. Eu sei que 11 mulheres publicaram 24 histórias que resultaram nesse livro de 68 páginas. E o Julião, que está aqui do meu lado, foi o jornalista que fez a leitura crítica dessas histórias. E pode falar, porque eu sou suspeita para falar do resultado desse produto. Porque elas, até então, nenhuma ali é escritora. Elas não se achavam escritoras. E o resultado do livro foi surpreendente para todo mundo. Quais os principais sentimentos, Mirelle? Quais os principais sentimentos? Culpa, abandono, julgamento, dor, né? Esperança também, recomeço. Porque o que o Julião comentou muito comigo, ele fez a leitura crítica, e eu achei muito importante colocar um homem no projeto, porque às vezes a gente também exclui o homem desse processo, e eu achei fundamental. Ele foi o mestre de cerimônias no lançamento, a mensagem que ele passou foi muito importante. E assim, o que mais me chamou a atenção, que você comentou também, que foi o mesmo ponto, foi a virada de chave delas, porque por mais que uma chegou e falou no final do texto, eu sei que eu tenho a dependência emocional do meu companheiro até hoje. Por isso que eu ainda estou aqui sendo atendida na Casa da Mulher Brasileira. Mas eu quero chegar um dia e dizer, eu não tenho mais dependência emocional. Então, isso é um passo importantíssimo para a mudança. E o escrever, o compartilhar aquela história, ajuda não apenas as outras mulheres a não passar por isso, mas ajuda aquela mulher que escreveu a se fortalecer. Porque ela vai ler aquilo que viveu. Quando você está inserida naquilo tudo, talvez você não tenha tanta noção do que está passando. Mas quando você coloca no papel e enxerga sobre uma outra ótica, isso mexe um pouco na cabeça. Você consegue ver por outra perspectiva. Então, eu acho foi muito bacana essa oficina, foi muito interessante tudo que elas escreveram. E serve também, quando a gente vai ler o livro, a gente percebe como a violência é um ciclo. Ela se repete. Então, a partir do momento que você percebe que isso é um ciclo, você se fortalece para quebrar, para que esse ciclo não continue, não se perpetue para outras gerações. Então, essa é a grande contribuição desse livro. Um alerta para que esses ciclos de violência que estão dentro das famílias, eles sejam quebrados. É importante que se quebre, que a violência não se perpetue. Teve uma que disse, escrever dói muito, mas por outro lado liberta também. Então, você ouvir isso de uma aluna foi, meu Deus, foi especial demais para mim. Grata de ter conhecido essas mulheres, muito, porque eu aprendi, Márcia, muito mais do que eu ensinei. E tinha umas que ficavam dizendo para mim, elas, como é que a senhora hoje, né? Como é que a senhora sai daqui depois que a senhora dá aula pra gente? A senhora fica pensando? Eu disse, fico.
Não tem como. Então, assim, eu me senti tão orgulhosa delas no dia do lançamento. E quando elas pegaram o livro, que eu fiz questão de imprimir por minha conta mesmo, alguns exemplares para cada uma ter. Aí ela olhou e disse assim: minha história, ela pegava assim de uma forma que dizia, minha história tá É aqui. muito Gente, bom. isso É não muito tem bom. preço, realmente tem valor, né? É verdade. Então foi um livro É muito isso, bonito. é isso que eu quero deixar, essa mensagem para todos que estão aqui acompanhando a nossa live. Porque, assim, ressignificar, nós precisamos dar um novo significado na nossa vida quando a gente imagina que não tem solução. Independente da situação que você está hoje, você que está escutando a gente aqui, acredite que tem um outro lado dessa sua história que pode florir, que pode ser transformada. Porque se a gente não tiver essa verdade na nossa vida, a gente vira, fica como o Julião acabou de falar, esse ciclo vicioso que acaba virando, a gente sempre acaba fazendo a mesma coisa, cai e sai de uma situação, pensa que vai dar a volta, e quando pensa que não, cai de novo na mesma situação com outra pessoa. Porque falta ressignificar algumas situações traumáticas, alguns bloqueios emocionais que ficaram, que começou lá atrás da nossa vida, que a gente acaba não conseguindo colocar para fora. E aí aquele sonho, aquele projeto, aquela novidade de vida fica perdida. Isso precisa ser resgatado, porque essa essência está aí dentro de você. Só precisa o quê? Saber colocar para fora, ter esse tempinho com você, esse luto, sentir essa dor. Eu não, dentro da comunidade, eu não falo, vamos mudar o pensamento, vamos tirar, você não vai mais sentir essa dor. Não, isso fica. Imagina uma cicatriz, um corte. Esse corte é cicatrizado, mas tem cicatriz que não some, não. Não é porque você é ruim, aquela tua pele, essa cicatriz não. É porque aconteceu e contou uma história. Tudo que eu estou falando aqui com a Mirelle desde o início, as nossas histórias marcam a nossa vida. E essas histórias podem ser transformadoras quando a gente ressignifica alguma delas. Então, assim, eu só posso dizer que eu estou muito grata pela presença de vocês dois. A nossa live já foi assim, e que bom que ela foi fluindo e que a gente passou por tantas pessoas aqui nos acompanhando. A audiência de vocês, a minha audiência, pessoas novas que estão chegando. E eu quero continuar com esse momento, essa live das quartas, para poder eu estar sempre me comunicando e aprendendo também, porque aqui é um momento que eu também estou aprendendo, tá? Hoje eu estou com vocês, que é um ponto de apoio, nós entendemos como dentro do audiovisual é o nosso ponto de apoio, né? Enquanto eu estou falando, depois eu deixo você falar, é um ponto de apoio, mas eu tenho que ter os meus momentos que eu vou estar sozinha e eu vou estar trazendo justamente os temas, as novidades. Olha só, dentro de alguns temas, tem a identidade emocional, com algumas pontuações, tem um pouco de neurociência, que é o que eu trago, e dentro dessas crenças limitantes que bloqueiam a nossa vida. Então, assim, a gente vai conversar sobre muitos traumas, a gente vai conversar sobre muita coisa que vai ajudar as mulheres a se conhecerem melhor, a resgatar essa essência que eu assim, sou apaixonada por esse resgate, ressignificar essas histórias e também para os homens. Muito obrigado, são muito bem-vindos para poder vocês entenderem que nós também somos pessoas maravilhosas. Independente da época e do dia, nós contamos a nossa história. Então, nos entendam. Gente, Julião, muito obrigada. Mirelle, muito obrigada. Beijo. E
Eu agradeço a todos que participaram aqui da live das quartas e quarta-feira que vem tem live das quartas. Eu Ninguém pode acho que eu perder. passei, né, no teste de vocês dois, os meus mentores do audiovisual. Foi ótimo, foi uma maravilha. Obrigada pelo convite, Márcia. Que Deus te abençoe. Obrigada e parabéns. Parabéns. Amém. Beijo. Obrigada. Tudo de Deus bom. abençoe a vocês. Amém. E quem quiser saber mais da Live das Quartas, saber mais da comunidade, tem um grupo, o grupo da Live das Quartas, que você pode acessar lá da minha bio, assim que acabar aqui. E eu vou pedir para vocês também, todos que participaram, que vão assistir depois, volta, assim que eu sair da live, volta, curte de novo, comenta o que você mais achou de interessante na live, para que gere também outras pessoas possam vir acompanhar também a live. E aí você vai lá na minha bio, aqui do Instagram, e quem não está me seguindo, me segue para poder você entrar lá no grupo do Instagram, do WhatsApp, onde eu passo as informações e envio também algum conteúdo exclusivo que eu divulgo, também faço alguns PDFs também do conteúdo da live e eu passo também lá no grupo. E na próxima quarta-feira eu vou começar a falar um pouco mais, porque a gente já falou, mas eu vou trazer algumas pontuações das aulas para que as pessoas possam conhecer a comunidade. E tem uma novidade. Logo, logo eu vou estar divulgando o curso, que a comunidade vai estar agregada, que na comunidade eu vou estar trazendo justamente essas aulas com mais propriedade para um grupo seleto, só das mulheres, num grupo terapêutico e cristão, onde nós vamos estar valorizando os princípios e os valores e dentro de um ambiente seguro e só mulheres, porque a gente também precisa desse espaço só nosso. E é isso que é importante. Então, você que está fazendo parte, não esquece, ó, marque 50 no antes do rec.com.br Já tá e valendo. lá no grupo da live, na minha bio. É isso. Tchau, pessoal. Obrigada. Beijo. Tchau. Obrigada pelo Beijo. convite. Tchau, tchau para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.